Olá, nós vamos começar agora a apresentação do vídeo relatório 5 da disciplina de instrumentação biomédica, realizada pela docente Maria da Conceição Pereira Fonseca. O grupo que irá apresentar é composto por mim, Jéssica Silva Gama, o Luiz Henrique de Paulo Pinto e o Revison de Jesus da Costa Sanches. Bem, esse relatório é sobre os filtros ativos, especificamente os passa-faixas. Bem, nesse experimento avançamos para o estudo dos filtros passa-faixas. Diferente dos filtros anteriores que apenas cortavam, o que estava acima e o que estava abaixo de um ponto, o passa-faixas é seletivo. Ele define uma janela específica de operação. Matematicamente, ele atenua sinais fora do intervalo entre a frequência de corte inferior e superior. E na prática, foram exploradas duas formas de construir esse filtro. Primeiro, pela conexão em cascata, onde foram ligados os filtros passa-altas em série com passa-baixas. E segundo, utilizando a topologia de múltipla realimentação, que permite criar filtros de alta seletividade, com alto Q, com apenas um amplificador operacional. Bem, esse tipo de filtro é muito relevante para a engenharia biomédica, pois o corpo humano é eletricamente ruidoso. Um sinal de eletrocardiograma, por exemplo, um ECG, reside tipicamente entre 0,5 Hz e 100 Hz. E se não usarmos um passa-alta na entrada, por exemplo, a respiração do paciente faz o sinal flutuar, linha de base instável. Se não usarmos um passa-baixas na saída, o ruído muscular, por exemplo, tem interferências externas, que mascaram o sinal cardíaco. Portanto, o filtro passa-faixas não serve apenas para melhorar o sinal. Ele é essencial para isolar a informação fisiológica real dos artefatos que tornariam um diagnóstico impossível. Bem, os objetivos desse relatório, geral, a montagem, a verificação da funcionalidade de filtros analógicos, e os específicos é projetar o filtro ativo passa-faixa, CLNK, de segunda ordem, e verificar a resposta em frequência de filtros ativos. Materiais e métodos. Bem, primeiro vamos falar sobre a primeira montagem, que é o filtro passa-faixas ativo da topologia CLNK. Nessa primeira montagem, para atingir os objetivos propostos, de uma frequência de corte inferior em 300 Hz e superior em 3,3 kHz, foi utilizada a estratégia de cascata, que consiste em conectar a saída de um filtro passa-altas diretamente na entrada de um filtro passa-baixas. E ambos utilizam a topologia CLNK, de segunda ordem, configurada para a resposta Butterworth. Nesta configuração, o primeiro estágio remove os sinais indesejados de baixa frequência e o segundo estágio limpa os ruídos de alta frequência, resultando na passagem apenas da banda central de interesse. Para a realização dos cálculos, para dimensionar os componentes, foi utilizadas as equações fundamentais da topologia CLNK para respostas Butterworth. No primeiro bloco, o passa-baixas, o nosso alvo eram 3,3 kHz, partindo da fórmula geral e fixando os resistores em 10K. Isolamos o capacitor, o C2, e substituímos valores na equação, como vemos no cálculo, encontramos aproximadamente 3,4 nanofarads. Isso nos permitiu escolher os valores comerciais de 3,3 nanofarads para o C2 e 6,8 nanofarads para o C1, que é aproximadamente o dobro. No segundo bloco, passa-altas, o alvo era os 300 Hz. Aqui fixamos capacitores em 49 nanofarads, porque tinha sido feito um cálculo que seria em 47 nanofarads, só que não foi encontrado no laboratório, e aí a gente adaptou para 49 nanofarads, que foram os capacitores que a gente conseguiu com o mesmo valor no laboratório, e próximo do valor original. Então, pela condição de Butterworth, onde o resistor 2 é o dobro do R1, isolamos o R1 na fórmula. O cálculo resultou em 7,5 kΩ,
né, aproximadamente. Então, para os valores comerciais mais próximos, seriam 7,5 km e 15 km, garantindo a precisão do corte inferior. Aqui, novamente, a topologia que foi seguida, né, utilizando os 2 filtros em cascata para formar, né, o passa-faixas. Essa imagem é um resumo dos materiais e métodos utilizados, né, que foram advindos dos cálculos, e o amplificador utilizado foi o TL082. Para a execução física do projeto, né, foi utilizada a estratégia, né, de entregar ambos os filtros em um componente único, né, que é o 082. Isso nos permitiu dividir as tarefas dentro do mesmo chip. Aí, em vermelho estão os pinos 1, 2 e 3, né, que foi montado o estágio passa-baixas, né, responsável pelo corte superior de frequência. E no destaque azul, né, os pinos 5, 6 e 7, que foi implementado o estágio passa-altas, né, responsável pelo corte inferior. E a foto à esquerda exibe a montagem final da protoboard, né, onde foi realizada a conexão em cascata e o sinal passa por um estágio e sua saída é injetada na entrada do outro, né, formando assim um filtro passa-faixas completo. Agora iremos para a montagem 2, o filtro passa-faixa ativo de segunda ordem. Aqui nós temos o filtro passa-faixa, né, de múltipla realimentação. E em vez de ligar os filtros, né, em cascata, vai ser utilizada a topologia, né, de múltipla realimentação, conhecida como MFB. Esta configuração é extremamente eficiente, pois permite, né, construir um filtro passa-faixas de segunda ordem utilizando apenas um amplificador operacional, 2 capacitores e resistores. E o objetivo aqui, né, foi verificar o comportamento de um filtro de banda estreita. Para isso, o roteiro definiu os componentes fixos, né, os capacitores em 10 nanofarads, os resistores de entrada de 10 kΩ e um resistor de realimentação elevado de 680 kΩ, o que já sugere, né, um ganho alto para o circuito. Para entender, né, o que seria esperado no osciloscópio, né, na saída, foi realizado, né, os cálculos teóricos baseados nas equações de topologia do MFB apresentadas no roteiro. Primeiro foi calculada a frequência central, né, substituindo os valores dos resistores e dos capacitores na equação da raiz quadrada, e encontramos uma frequência de ressonância de aproximadamente 193 Hz. Em seguida foi calculado o ganho, né, e a fórmula para esta configuração específica, né, é a razão entre o resistor de alimentação e o dobro do resistor de entrada. Isso resultou em um ganho teórico de 34 vezes, né, indicando que o sinal de saída seria muito maior do que a entrada. E, por fim, determinando um fator de qualidade, né? E o resultado de 4,12 indica um filtro de alta seletividade, ou seja, esperamos uma banda de passagem estreita e um pico de ressonância bem definido, né? Diferente da resposta plana que possivelmente veremos na montagem anterior. Bem, aqui novamente, né, a topologia, aqui também os materiais e métodos de modo geral. Aí aqui novamente a gente vai detalhar, né, a correspondência física entre o componente real, né, o 082 e o diagrama esquemático, né. Então foi utilizado um circuito integrado, né, com 2 amplificadores operacionais, que é o 082. E em vermelho ilustra o uso da primeira metade, né, deste chip, que corresponde aos pinos 1, 2 e 3, né? Então foi nessa parte que foi montada, né, nesses pinos 1, 2 e 3, que foi montada o passa-faixa. Agora chegando na parte dos resultados, né, primeiro vai ser falado os resultados na bancada, né, no osciloscópio, e após isso vai ser falado o que foi feito no Proteus. Bem, a gente iniciou os testes, né, pela faixa inferior. Então, a gente aplicou um sinal próximo a 340 Hz. E aqui, né, observamos 2 comportamentos clássicos do filtro passa-altas, que compõem o primeiro estágio. Primeiro, a amplitude de saída, né, no canal verde, está em cerca de 800 mV, o que representa aproximadamente 70% da entrada, né, confirmando que estamos na frequência de corte inferior. Segundo, né, é bom notar que a fase, né, a onda verde está adiantada em relação à amarela, uma característica reativa dos capacitores em série. Ao avançarmos para o centro da faixa, né,
em 1,5 kHz, entramos na região de funcionamento do filtro. Aqui a amplitude de saída se estabiliza, próxima à entrada, com perda mínima de inserção, né? E o sinal é limpo e a defasagem é reduzida, indicando que estamos na região onde o circuito se comporta de maneira mais resistiva, permitindo a passagem íntegra da informação. Por fim, ao atingir 3,16 kHz, o comportamento se inverte devido à ação do estágio passa-baixas. A amplitude cai, né, drasticamente para cerca de 550 mV, indicando forte atenuação. Além disso, né, percebe-se que a fase agora está atrasada. A onda verde aparece depois da amarela, confirmando que as frequências altas estão sendo efetivamente bloqueadas pelo circuito. Neste slide, né, analisamos o comportamento do circuito na faixa de rejeição inferior, né, e configuramos o gerador de sinal para uma frequência de 15 Hz, que está muito distante, né, da frequência central calculada. E podemos observar, né, claramente no osciloscópio, né, o canal 1 em amarelo mostra um sinal de entrada íntegro com cerca de 1 volt de amplitude. Já o canal 2 em verde, né, que é a saída do filtro, apresenta um sinal já atenuado. Ao subirmos a frequência para 100 Hz, entramos na região de atuação do filtro, né, e o cenário vai mudando. Nesta imagem, podemos observar, né, duas características, né, da topologia de múltipla realimentação. Primeiro, né, o ganho elevado. Diferente da imagem anterior, onde o sinal era bloqueado, aqui o sinal de saída em verde, com 6,4 volts, já é muito maior que o sinal de entrada em amarelo, né, de 1,3 volts. Isso mostra que estamos nos aproximando da frequência de ressonância. A inversão de fase, né? Observe atentamente também, né, que o alinhamento das ondas. Quando a onda amarela atinge seu pico máximo para cima, a onda verde atinge seu pico máximo para baixo, né? Isso confirma visualmente a defasagem de 180 graus, né, prevista na teoria para esta configuração inversora. Por fim, testamos a faixa de rejeição superior, ajustando, né, o gerador para aproximadamente 2 kHz. Apesar de mantermos, né, o sinal de entrada, né, o amarelo em 1 volt, o sinal de saída verde caiu drasticamente para cerca de 710 mV. Lembrando, né, que na frequência central o ganho era de 34 vezes, né, saturando em 19 volts. Agora a saída é menor que a entrada, né? E isso fecha o ciclo, né? Provando que o filtro atenua tanto as frequências muito baixas, de 15 Hz, quanto as muito altas, de 2 kHz, né? Permitindo apenas a passagem da banda central. Agora, quem seguirá com a explicação é o Reivson, falando sobre a simulação no Proteus. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta, né? Tô dando continuidade à apresentação. Hoje a gente está falando sobre filtros ativos de segunda ordem, né? Os passa-faixas. Vou falar sobre, explicar sobre a simulação dos dois hoje, tanto do passa-faixa em cascata quanto o Salenki, ressonante. Então, não vamos perder muito tempo, né? Vamos falar um pouco primeiramente sobre o filtro em cascata. O filtro cascata Salenki, ele é bem simples, né? Ele utiliza os dois filtros que a gente já trabalhou, que é o filtro passa alta e passa baixa, em série e configurando de uma forma que nos permita obter lá no final do nosso circuito um sinal filtrado nas duas linhas de corte, né? Tipo, tem como se fosse os dois picos, né? Digamos assim. Falando um pouco sobre a montagem do circuito, né? Primeiro a gente montou um passa-baixa com todos os componentes calculados e logo depois montamos o passa-alta, né? A gente também fez os cálculos, especificou todos os componentes e acabou montando aqui no nosso simulador. E logo depois a gente fez aquele mesmo processo anteriormente que a gente utilizou aquela função do Proteus de gerar o diagrama de Bode através dos pontos de entrada e de saída do sinal do circuito, no caso. Então, pessoal, dando agora ênfase à simulação, né? A gente vai
falar sobre os dois pontos principais, né, que é o ponto de menor frequência e de maior frequência. Lembrando que é aquele ponto que tem menos 3 dB por década, tanto de decaimento quanto de elevação, né, que é a parte que sobe o sinal e que é a parte que desce o sinal, né? Tanto com se referindo ao passa baixa como ao passa alta. E falando sobre aquele ponto que a gente obtém menos 3 dB por década, ou saída de 707 milivolts, a gente obteve essa frequência lá na saída do nosso circuito, no ponto de 481 Hz. Isso se referenciando à nossa frequência mínima, né? Ela vai ceifar, ou melhor, ela vai atenuar frequências menores de 300 Hz, que idealmente deveria ser 300 Hz, mas na prática é aquela frequência de 481 Hz. Isso é gerado pela nosso filtro passa alta, tanto que ele está atenuando frequências menores de 481 Hz, diferente do nossa limite superior de frequência, que está em torno lá dos 3.300, mas em teoria, mas que na prática 2.220 kHz. Se diferenciou um pouco devido à variação dos componentes, né? Não achamos o ideal, mas nos aproximamos bastante daquilo que a gente pôs como objetivo, que era 3.300 kHz. Dando um salto agora, né, mudando, falando sobre os filtros, falando agora sobre o filtro também Sallen-Key, também passa faixa, né? O filtro ele se assemelha muito a um filtro ressonante LC, não na composição, na montagem, né? Mas sim lá nos resultados, né? Ele dá um pico de tensão, ou melhor, ele aumenta o sinal, que em teoria chegaria baixinho e seria filtrado e se manteria pequeno. Nesse caso, né? Ele aumenta o sinal e dá um ganho no sinal, proporcional ao quão próximo ele chega lá da frequência de corte. Conforme a aquisição, né, a gente aquisitou da mesma forma, né, usando o diagrama de Boltzmann gerado pelo simulador. A gente pegou os dois pontos que tem aquela queda e aquele ganho de menos 3 dB por década lá no final, lá da aquisição. E a frequência que eu obtive foi a frequência de 16.4 Hz, mais ou menos, sendo a nossa frequência inferior lá do nosso diagrama. Contraponto a isso, nós obtivemos uma frequência de aproximadamente 1.67 Hz lá na nossa frequência superior. Notem que esse filtro, diferentemente do filtro anterior, ele possui um ganho lá na frequência de 1.200, 1.300 Hz, que caracteriza por um ganho de malha fechada, né? Se assemelhando muito ao filtro ressonante LC. Porém, diferentemente do filtro LC, esse utiliza capacitores e resistores e um amplificador operacional, diferentemente do filtro LC, que apesar de ser um filtro passivo, utiliza resistores, ou melhor, capacitores e indutores. Após de ter dado uma explicação breve sobre o filtro LC ressonante, eu encerro minha fala e passo a voz agora para o nosso companheiro Henrique de Paulo, que vai prosseguir a apresentação. Sou Luiz Henrique e irei falar um pouco sobre as discussões. Iniciando a discussão pela primeira montagem, observamos que a topologia em cascata funcionou como esperado, criando uma janela de passagem para o sinal. O filtro passa altas foi bastante preciso, com o corte ocorrendo muito próximo aos 300 Hz projetado. Já no estágio passa baixas, notamos que a frequência de corte real ficou um pouco abaixo do 3,3 kHz teóricos. Isso é explicado pela tolerância dos capacitores comerciais. Se a capacitância real for ligeiramente maior que a nominal, a frequência de corte diminui.
Também verificamos o comportamento de fase característico. O sinal de saída adianta-se na subida e atrasa-se na descida da banda, confirmando a natureza reativa dos filtros de segunda ordem. Na segunda montagem, com a topologia de múltipla realimentação, o destaque foi a alta seletividade e o ganho elevado. Projetado para um ganho de 34 vezes, o circuito nos ensinou uma lição prática sobre os limites físicos dos componentes. Ao aplicarmos a 1 volt na entrada, o amplificador tentou entregar 34 volts na saída. Como nossa fonte de bancada limita a alimentação do amplificador operacional, ocorreu a saturação. As imagens do osciloscópio mostraram claramente o achatamento dos picos da senoide, provando que o ganho teórico foi atingido, mas foi limitado pela tensão de alimentação, que é o tal do right-to-wire do componente. Além disso, confirmamos a inversão de fase de 180 graus típica desta configuração inversora. A principal dificuldade encontrada em ambos os experimentos foi a discrepância entre os valores calculados e os medidos, causado pela tolerância dos componentes disponíveis no laboratório. Utilizamos resistores com 5% de tolerância e capacitores que podem variar até 20%. Em filtros ativos, isso desloca significativamente as frequências de corte e altera o fator de qualidade. Como proposta de melhoria para aplicações que exigem precisão biométrica, sugerimos o uso dos resistores de precisão de 1% e capacitores de poliéster com baixa tolerância. Além disso, uma melhoria de projeto seria substituir os resistores fixos que definem a frequência por tripodes multivolt. Isso permitiria calibrar o filtro manualmente após a montagem, compensando as imperfeições dos capacitores e garantindo que a frequência de corte seja exata. Assim concluímos que os objetivos da prática foram plenamente atingidos. Conseguimos validar experimentalmente as equações do projeto para as topologias Saline-Kay e múltipla realimentação. A prática evidenciou que a topologia em cascata oferece maior controle para bandas largas, enquanto a múltipla realimentação é superior para selecionar frequências específicas com poucos componentes, apesar do risco de saturação pelo alto ganho. No contexto da engenharia biomédica, dominarmos esses circuitos é vital. Eles são a primeira linha de defesa em equipamentos de ECG e EEG, garantindo que o sinal fisiológico seja limpo de ruídos de alta frequência e de flutuações de baixas frequências, antes de ser digitalizado para o diagnóstico.